Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro semanal, a nossa aula de todas as segundas-feiras aqui no YouTube. E hoje o nosso tema será a apuração do ICMS normal. Como eu já havia dito a vocês, durante todo o mês de janeiro e o mês de fevereiro nós vamos dar uma ênfase maior ao ICMS. Devido ser um tema muito complexo, que vocês me pedem muito, que também tem muito ali interação de dúvidas, de questões propostas por vocês, então eu resolvi durante esses 2 primeiros meses do ano dar uma ênfase maior nesse tributo tão importante para o nosso país, que representa aí a maior parcela da arrecadação dos estados. Então, nós estamos aqui, como você já sabe, coloque aí na sua agenda, toda segunda-feira às 20 horas nós temos aulas completas, aulas com conteúdos mais técnicos, mais densos, onde nós vamos trazer alguns aprofundamentos. Então, você não pode perder, já marca aí o lembrete, coloca na sua agenda para nunca perder nenhuma aula, tá? Já gostaria de reforçar também que nós estamos no projeto 300, onde eu estou respondendo dúvidas técnicas em vídeos curtos todos os dias, publicados aqui no YouTube e também no Instagram. Então, sem mais delongas, já deixa o teu like aí nessa nossa aula, já deixa o teu comentário com a tua dúvida, que ela pode se tornar um vídeo do nosso Projeto 300, e vamos à nossa aula sobre a apuração do ICMS normal. É muito interessante que eu já venho trabalhando com vocês que essa parte do ICMS que traz a base para que a gente possa se tornar fera no ICMS, especialista nesse tributo, ela está na Lei Complementar 87 de 1996, na Lei Candir. Essa parte da apuração do ICMS, nós vamos encontrar nos artigos 24, 25 e 26 desta lei, além também de nós termos ali algumas disposições lá no artigo 155 da Constituição, como a gente também já vem estudando, tá? E o artigo 24 da Lei Candir, ele traz o seguinte, ó. A legislação tributária estadual disporá sobre o período de apuração do imposto. Geralmente, esse período de apuração ele é mensal, tá? Mas existem situações onde esse período de apuração ele muda. As obrigações consideram-se vencidas na data em que termina o período de apuração e são liquidadas por compensação ou mediante o pagamento em dinheiro, como disposto nesse artigo. É interessante que essa parte da apuração do ICMS normal, ela remete fortemente ao princípio da não cumulatividade que a gente já estudou em outras aulas, que o ICMS ele está lá no artigo 155, determinando que ele é não cumulativo, compensando-se o montante devido em cada período de apuração com o cobrado nas operações anteriores. Isso está lá no artigo 155 da Constituição Federal. Então, quando a gente fala de apuração do ICMS, a gente vai ter, aqui na Lei Complementar 87 de 96, 3 artigos que tratam especificamente como é que se dará a apuração, mas é fundamental que a gente tenha a consciência plena e total de que essa apuração ela obedece à disposição do princípio da não cumulatividade, conforme a gente vai ver agora, tá? Nós temos 3 situações nessa apuração do ICMS normal. Nós temos a situação aonde o crédito ele é superior ao débito, nós temos a situação onde o débito é superior ao crédito e nós temos a situação onde o débito é igual ao crédito, isso tudo atendendo ao princípio da não cumulatividade. Eu vou abrir aqui o artigo, a Lei Complementar 87 de 96, para a gente poder dar uma olhadinha, tá? Só para a gente poder estudar profundamente o que é que diz esse artigo 24. Vamos lá. A legislação tributária estadual disporá sobre o período de apuração do imposto. A gente já viu que normalmente ele é mensal. As obrigações consideram-se vencidas na data em que termina o período de apuração e são liquidadas por compensação ou mediante pagamento em dinheiro, como disposto nesse artigo. Então, nós temos lá, eu trouxe ali 3 situações, né? A situação aonde o
crédito ele é superior ao débito, a situação onde o débito é superior ao crédito e a situação onde o débito é igual ao crédito conforme determina o princípio da não cumulatividade. No entanto, como é que isso se dá aqui no artigo, tá? Ele diz o seguinte, vou só aumentar um pouquinho a letra aqui desse artigo para a gente poder ver direitinho, tá, pessoal? Ó, ele diz o seguinte: as obrigações consideram-se liquidadas por compensação até o montante dos créditos escriturados no período, mais o saldo credor de períodos ou períodos anteriores, se for o caso. Pessoal, o princípio da não cumulatividade ele enseja um mecanismo de débitos e créditos com compensações automáticas. Então, vamos lá refletir sobre o que está disposto aqui nesse inciso primeiro. Eu vou abrir aqui uma planilhazinha do Excel para a gente ir vendo esses cálculos, tá? Como é que eles se dão, esses cálculos da apuração do ICMS. Vamos lá. O que é que nós temos aqui? Vou só agitar aqui a página para a gente poder fazer bem legal, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui um conta corrente da apuração do ICMS normal, certo? Nós temos aqui o nosso conta corrente de apuração do ICMS normal. De um lado, nós temos os débitos. Do outro lado, nós teremos os créditos. É interessante que essa apuração de ICMS normal, eu vou mostrar depois para vocês, é o registro E110 da EFD, ICMS e IPI, tá? Bom, nós temos aí débitos e créditos. O que é que está se dizendo aqui no começo? As obrigações consideram-se liquidadas por compensação até o montante escriturado de crédito, né, até o montante dos créditos escriturados no período, mais o saldo credor de períodos anteriores, se for o caso. Então vamos supor que a gente tenha um débito aqui do imposto. O que é que esse artigo está dizendo, tá? Vamos lá explicar ele. Ele está dizendo o seguinte, ó, eu tenho um débito do imposto de R$10.000, eu estou devendo R$10.000 ao fisco. No entanto, eu tenho saldo de períodos anteriores no valor de R$5.000 e eu tenho um crédito no período de R$4.000. Então, vou botar aqui, ó, períodos anteriores e mês de competência, que é o mês corrente, certo? Então, nós temos saldos credores de períodos anteriores e nós temos o crédito do mês de competência. Então, o que é que ele está dizendo? Ó? As obrigações são liquidadas por compensação até o montante dos créditos escriturados no período, que é o nosso mês de competência, mais o saldo credor de períodos anteriores, tá? Então, desses R$10.000, já estão liquidados, já estão pagos R$9.000 por compensação, ficando, então, apenas um débito da diferença do montante de R$10.000, menos o crédito de períodos anteriores, menos o crédito do período, a gente tem então um valor a recolher de R$1.000 no nosso ICMS normal, nessa situação em específica, tá? Mas o texto continua dizendo o seguinte, ó. Se o montante dos débitos for superior ao dos créditos, a diferença será liquidada dentro do prazo fixado pelo Estado. Ou seja, nesse nosso caso, o montante dos débitos é maior do que o montante dos créditos. Então, essa diferença deve ser paga no período em que o Estado determina. Pode ser no dia 10 do mês subsequente, no dia 20 do mês subsequente, o Estado que vai determinar isso, tá? E a terceira hipótese diz o seguinte, ó, se o montante dos créditos superar os dos débitos, a diferença será transportada para o período seguinte. Vamos supor que aqui
ao invés de 4 mil, fosse 7 mil reais, o crédito do mês de competência. Então, a gente teria 2 mil reais a transportar para o período seguinte, ó, que seriam os 10 mil reais, menos o crédito de meses anteriores, menos o crédito do mês atual. Então, a gente teria 2 mil reais a transportar para o período seguinte. Essa seria a nossa apuração, conforme está aqui no inciso 3º do artigo 124 da Lei Complementar 87 de 96, tá? Então, o que é interessante, tá, pessoal? Esse artigo 24, ele traz aí um dispositivo simples, mas que é de suma importância para o entendimento da sistemática da não cumulatividade, tá? Que é essa apuração por meio de débitos e créditos. E, como eu falei, são 3 resultados possíveis. O do crédito ser superior ao débito, dessa forma ele se acumula e é transportado para o período seguinte. Pode acontecer também da gente ter o débito superior ao crédito. Nesse caso do débito ser superior ao crédito, eu preciso liquidar, eu preciso pagar essa diferença, tá? E eu posso ter o caso do débito ser igual ao crédito, se a gente tivesse valores exatamente iguais, né? Vamos supor que é 5 mil reais também. Então, o valor será devido de zero. Nós não estamos devendo nada, não temos nada a pagar, tá? Continuando aqui, vamos para o artigo 25, tá? O que é que diz no artigo 25? Diz o seguinte, ó. Para efeito de aplicação do disposto no artigo 24, os débitos e créditos devem ser apurados em cada estabelecimento. Ou seja, primeiro de tudo, tá? A gente já sabe que a legislação do ICMS ele estabelece que cada estabelecimento ele tem a sua individualidade. Então, se eu tenho uma matriz e 5 filiais, a matriz vai ter a sua apuração e cada uma das filiais vai ter a sua de maneira independente. Compensando-se os saldos credores e devedores entre os estabelecimentos do mesmo sujeito passivos localizados no Estado. Então, a gente tem que entender o seguinte. Eu tenho lá a matriz e 5 filiais, né? Cada estabelecimento ele é independente, então ele tem a sua própria apuração. Só que eu posso compensar os saldos credores e devedores com outros estabelecimentos, desde que eles estejam localizados no mesmo estado, e isso é a previsão que a Lei Candir está trazendo. Obviamente que isso precisará ser normatizado pelo Estado, tá? Pela Secretaria da Fazenda do teu estado, mas é em virtude da autonomia dos estabelecimentos, conforme é conferido na lei, que nós temos essa apuração que também deve ser realizada de maneira individualizada por estabelecimento. No parágrafo 1º, ele diz o seguinte, ó, saldos credores acumulados a partir da data da publicação desta lei complementar por estabelecimentos que realizem operações e prestações de que tratem o inciso 2º do artigo 3º e seu parágrafo único podem ser, na proporção que essas saídas representem do total das saídas realizadas pelo estabelecimento. Antes da gente até ver o que é que pode acontecer, é importante que a gente vá lá no inciso 2º do artigo 3º, só para a gente saber do que é que ele está tratando, tá? Quando a gente vem aqui para o inciso 2º do artigo 3º, vocês vão ver que ele está tratando do que na lei. Ó, artigo 3º, inciso 2º. Operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados, semi-elaborados ou serviços. Então, aqui no artigo 25... Voltando lá para o artigo 25, a gente vai e volta aqui na lei, mas é importante para que a gente faça um bom entendimento. No artigo 25, ele está dizendo assim, ó, saldos credores acumulados de exportações, eles poderão ser utilizados da seguinte forma. Primeiro, eles podem ser imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu no Estado. Por que isso acontece, pessoal? Porque a gente viu que você que me acompanha aí, que já estuda comigo o ICMS, sabe que a exportação, a venda para o exterior, ela é imune do ICMS, tá? Só que ela é a única hipótese onde eu faço uma venda,
mas eu posso manter os créditos das entradas, porque o normal é que, se eu vendo de maneira não tributada, eu preciso estornar o crédito da minha entrada. Só que a exportação permite que eu venda de maneira não tributada, mas eu posso manter esse crédito. Só que, se eu mantivesse esse crédito, mas eu não tivesse nenhuma possibilidade de utilização em momento nenhum, essa empresa ela estaria sendo prejudicada. Então, o que é que ele está dizendo? Olha, se você é um estabelecimento que realiza operações ou prestações de exportação, você pode transferir esses seus créditos acumulados para qualquer outro estabelecimento seu no estado. Então, imagine que eu tenho uma empresa com a matriz as 5 filiais, onde a matriz exporta, mas as filiais têm operações de débitos e créditos normais. Então, eu posso usar esse crédito proveniente da exportação para transferir créditos para outros estabelecimentos meus dentro do estado. Agora, se houver saldo remanescente, transferidos pelos sujeitos passivos a outros contribuintes do mesmo estado, mediante a emissão pela autoridade competente de documento que reconheça o crédito. Ou seja, então eu sou lá uma empresa exportadora que eu estou vendendo mercadorias para o exterior e eu estou mantendo aqui um saldo acumulado. Eu tenho 2 filiais, já usei parte desse meu saldo de crédito acumulado para abater débitos dessas minhas 2 filiais, mas ainda houve saldo de crédito remanescente. Eu posso transferir isso para outros contribuintes do ICMS, ou seja, fazer a venda desse crédito de ICMS, só que antes eu preciso de uma autorização da Secretaria da Fazenda, me dando ali um documento que reconheça esse meu crédito. Então eu vou ter que entregar a minha escrituração e a minha apuração tributária para o fisco, para que ele possa analisar, para que ele possa reconhecer que eu tenho esse crédito continuado, que eu não tenho como utilizá-lo, porque eu já utilizei até o limite que eu podia nas minhas filiais, nos meus demais estabelecimentos, mas que mesmo assim ficou saldo remanescente, então eu posso transferir para outros contribuintes, fazendo ali a venda desses créditos, desde que essa autoridade competente me certifique ali, me dando um documento que reconheça esse crédito. No parágrafo 2º, ele diz o seguinte, a lei estadual poderá, nos demais casos de saldos credores acumulados a partir da vigência dessa norma, permitir que... O que é que ele está tratando aqui? Primeiro, a gente está falando aqui nessa primeira parte do primeiro parágrafo somente de créditos provenientes das exportações, porque eu exportei e eu mantive o crédito, então eu fiquei com crédito acumulado. A partir agora do parágrafo 2º, ele está dizendo assim, olha, você pode ter alguns outros saldos credores aí, não mais provenientes da exportação, mas sim porque em determinado mês você teve crédito, porque você comprou mais do que vendeu. Então, esses demais créditos, eles também podem ser imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu no estado, ou seja, da mesma forma como foi no crédito proveniente da exportação, eu posso aproveitar esse crédito de demais operações em outros estabelecimentos meus localizados no mesmo estado, tá? Essa limitação é importante, desde que seja dentro do mesmo estado. Ou eles podem ser transferidos nas condições que definir a outros contribuintes do mesmo estado. Ou seja, semelhante ao que diz no parágrafo 1º, se eu tiver ali um atendimento a tudo que determina as exigências da legislação estadual, eu posso transferir também esses créditos para outros estabelecimentos, para outras empresas, mediante a venda, desde que a autoridade competente me reconheça esse meu crédito, tá? Então, é importante a gente deixar isso claro. Nós temos situações de créditos acumulados. Esse crédito acumulado mais comum, ele é em virtude da exportação, porque como eu exporto e essa operação é não tributada, eu mantenho os créditos das minhas entradas. Nessa situação, eu posso utilizar em outros estabelecimentos meus no estado, ou eu posso vender para outros contribuintes, desde que a Secretaria da Fazenda me dê um documento que reconheça o crédito. E eu posso ter saldos remanescentes, não provenientes de exportação, mas provenientes das minhas atividades operacionais normais. E eu também posso fazer as duas coisas. Eu posso utilizar em outros estabelecimentos meus dentro do estado, ou eu também posso vender para outros contribuintes, desde que seja autorizado pela Secretaria da Fazenda. O artigo 26, que é o último que nós vamos estudar aqui, ele diz o seguinte,
Em substituição ao regime de apuração mencionado nos artigos 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer, ou seja, no inciso 24, no artigo 24, ele falou sobre a apuração do tributo, né? Nós falamos sobre a apuração, se a gente tem crédito maior do que o débito, se a gente tem débito maior do que o crédito, falou da apuração normal. No 25, ele falou sobre o aproveitamento desse crédito continuado, das duas hipóteses que esse crédito vier a surgir, mas ele está dizendo aqui no 26 o seguinte, ó. O fisco estadual ele pode substituir a forma de apurar que está previsto nos artigos 24 e 25 por um método de apuração de débito e crédito por mercadoria dentro de um período de apuração. O que é que ele está querendo dizer com isso? Olha, o fisco ele poderá estabelecer um outro método de créditos e débitos por mercadoria ou serviço dentro de um determinado período de apuração e ele também pode estabelecer um método de créditos e débitos que se faça por mercadoria ou serviço em cada operação. O que é que isso significa? Que existem situações especiais em que o fisco pode determinar que o período de apuração do ICMS e que a forma de apuração desse ICMS ela seja realizada de uma maneira diferente da normal, tá? A regra é que a gente some os créditos e some os débitos do período e aí faça um encontro de contas. No entanto, esse artigo ele prevê que possa ser usado um método diferente, aonde possa ser apurado com um período de apuração diferente, aonde ele possa ser apurado por estimativa, ó. Como diz aqui no inciso 3º, ó. Em função do porte da empresa, do seu estabelecimento, da atividade do estabelecimento, o imposto ele pode ser pago em parcelas periódicas e calculados por estimativa para um determinado período, assegurando ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório. E aqui no parágrafo 1º diz o seguinte, ó. Na hipótese do inciso 3º, tá? Ao fim do período, será feito um ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva, e caso contrário, a diferença será compensada com um pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes, tá? O que é que isso tudo está dizendo, tá, pessoal? Ele está dizendo o seguinte, eu sei que quando a gente lê aqui o texto da lei parece um pouco confuso, mas o objetivo é simplificar o máximo possível. Ele está dizendo o seguinte, olha, a apuração normal do ICMS ele se dá por meio do confronto de débitos e créditos. Porém, o fisco, dependendo da tua atividade econômica e dependendo da tua quantidade de estabelecimento, ele pode estabelecer um método diferente de apuração, que pode ser por estimativa, ele pode estabelecer um método onde você vai pagar parcelas fixas em determinados períodos. Isso acontece muito com revendedores de veículos, isso acontece muito com alguns restaurantes. Então o fisco ele determina formas diferentes. Existe ali pauta fiscal, existem créditos presumidos. Então existem formas diferentes do fisco determinar como é que vai ser feita a apuração do ICMS. E aí, ao final do período, eu posso ter um saldo ainda a pagar, quando eu faço confronto de débitos e créditos. Imagina aí que eu fiz o confronto de débitos e créditos e dava um valor a recolher de R$1.000. Só que eu já vinha pagando, por estimativa, um valor que já ultrapassou esses R$1.000. Então eu não tenho que pagar mais nada. Eu vou ficar com esse crédito para o período seguinte. Não, deu R$1.000, mas eu só tinha pago até o momento R$700. Então eu vou pagar mais 300. Então, toda a forma de eu apurar vai mudar conforme determina a legislação estadual. Os artigos 24 e 25 trazem a regra geral e o artigo 26 diz que essa regra geral ela pode ser alterada a critério do fisco, tá? Do jeito que ele quiser. Aqui no artigo 26, no parágrafo 2º, ele traz uma coisa interessante também, que ele diz o seguinte, ó. A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso 3º não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias. Ou seja, por mais que eu esteja fazendo a minha apuração do ICMS por estimativas, por mais que eu esteja fazendo a minha apuração do ICMS
por critérios pré-definidos pelo fisco, sem considerar débitos e créditos na hora de fazer a apuração e pagamento, ainda assim eu devo sim mandar as minhas obrigações acessórias, o meu SPED fiscal, emitir notas e as demais obrigações de natureza relacionadas ao ICMS, tá? Pessoal, a gente viu aqui nos artigos 24, 25 e 26 o que é que a legislação trata no que diz respeito à apuração do ICMS normal, tá? Muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, ó, professor, mas isso aí é um aspecto muito conceitual, isso não direciona realmente para o que é a prática. Então, para quebrar essa sua argumentação e para te provar de que isso é 100% prático, eu trouxe aqui, tá, o guia prático do SPED fiscal, tá? Da EFD-ICMS-PI, no registro E110, apuração do ICMS nas operações próprias, onde ele diz o seguinte, ó, este registro tem por objetivo informar os valores relativos à apuração do ICMS referente às operações próprias. O registro deve ser apresentado, inclusive nos casos de período sem movimento. Neste caso, os valores deverão ser apresentados zerados. O que é que ele está dizendo aqui, tá? Que esse é o registro da apuração do ICMS. E olha que interessante, esse registro está dentro do SPED fiscal. E percebam como ele vai seguir exatamente essa mesma linha que eu estou apresentando para vocês aqui, de maneira que parece muito simples e muito teórica. Ó. O que é que ele está dizendo? Que vai ter valor total dos débitos por saídas e prestações com débitos do imposto. Então, nós vamos ter aqui do lado dos débitos, valor total de débitos por saída. Total de débitos por saídas. Ou seja, todos os meus débitos das minhas saídas de mercadorias vão estar aqui, tá? Depois nós temos valor total dos ajustes a débitos decorrentes do documento fiscal. Então, nós temos valor total dos ajustes a débito. Ou seja, um documento fiscal aí, onde eu paguei o ICMS antecipado, onde eu paguei ali uma cobrança por estimativa, um ajuste a débito proveniente de um documento. Nós temos valor total de ajustes a débito. Então, nós temos o valor total dos ajustes, que não são provenientes do documento fiscal, é a soma desses ajustes. Valor total dos ajustes que significam estornos de crédito. O estorno de crédito, ele vai ter natureza devedora, né? Porque se eu estou estornando um crédito, ele vai ter natureza devedora. Valor total dos créditos por entradas e aquisições de crédito, com crédito no período. Então, valor total dos créditos por aquisições. Valor total dos ajustes a crédito decorrente de documento. Valor total dos ajustes de créditos. Aí nós temos valor total dos ajustes dos estornos de débitos, ó, valor total dos estornos de débitos, porque se é um estorno de débito tem natureza credora. Nós temos saldo credor do período anterior. Saldo credor do período anterior. Nós temos também valor do saldo devedor apurado. Então, imagina aqui que nós chegamos numa apuração, tá? Chegamos num momento aqui onde nós temos a nossa apuração. Valor total apurado. Beleza. Depois desse valor total apurado, nós temos as deduções. Imagina aí que eu tenho deduções. Tenho valores que diminuíram o meu valor a pagar, tá? Essa dedução pode ser um incentivo fiscal, pode ser uma ação judicial que eu tenho direito de compensação, eu tenho aqui uma dedução.
Depois da dedução, eu chego no meu valor do ICMS a recolher, tá? Se for devedor, a gente tem valor do ICMS a recolher. Não, professor, não foi valor a recolher. Eu tive saldo credor. Então eu tenho aqui, ó, saldo credor a transportar para o período seguinte. Saldo credor a transportar. E por fim, nós temos valores recolhidos ou a recolher extrapuração. Então eu vou botar aqui. Valores recolhidos ou a recolher extrapuração. Olha só, eu destrinchei aqui o registro S110 da apuração do ICMS nesse formato aqui de razonete, ou razonete, dependendo de como você chama, de um lado débitos e dos outros créditos, só para mostrar para você que, por mais que possa parecer acadêmico, por mais que possa parecer teórico, essa forma como a gente apresenta aqui a disposição da apuração, isso é a prática, tá? É a prática da apuração do ICMS. É assim que ela é feita dentro do SPED fiscal. E eu até acho interessante que algumas pessoas acham que a prática vai ser muito diferente disso. Então a gente pode trabalhar aqui com valores, ó. Eu posso ter um valor total de débitos por saída de R$10.000. Aí eu posso ter um valor total de ajuste de débito de R$2.000. Eu posso ter um ajuste de crédito de R$500. Aí eu tenho créditos no valor de R$5.000. Valor total de ajuste a crédito de R$500. Estorno de débito de R$100. E isso vai me gerar um valor apurado. Aonde? Eu vou fazer aqui, ó. Somei os débitos. Somei os créditos. Fiquei com o valor apurado de um menos o outro. R$6.900. Estou fazendo aqui de maneira bem avulsa, só para a gente ir vendo como isso é a prática, tá? Aí vamos supor que eu tenho aqui deduções de R$2.000. Aí depois dessas deduções, eu chego num valor a recolher de R$4.900. Ah, professor, eu tinha um saldo credor, esse saldo credor vai transportar no período seguinte. Ah, eu tenho valores a recolher extrapuração. Vamos supor que eu tenho mais R$1.000 a recolher extrapuração. Esses R$1.000 vão ser somados ao valor que eu já tenho aqui a recolher. Então a gente vai ter a recolher R$5.900. Então, pessoal, percebam que essa apuração que aparece no SPED fiscal, lá no S110, nada mais é do que essa apuração de débitos e créditos que a gente viu aqui, estudando o artigo 24 da Lei Candir, estudando o artigo 25 e 26, tá? Então, vamos só aqui voltar para o material, porque eu acabei saindo e a gente continuou estudando só a lei, tá? O artigo 25, ele vai falar sobre os créditos provenientes da exportação. Esses saldo-credores podem ser usados pelo sujeito passivo em qualquer estabelecimento seu no Estado, ou podem ser transferidos para outros contribuintes. Nos demais casos de saldo-credor, né, eu também posso usar em outros estabelecimentos meus dentro do Estado, e também posso transferir para outros contribuintes, desde que a Secretaria da Fazenda me confira ali uma confirmação de que reconhece o meu crédito. O formato de apuração que está previsto no artigo 24 e 25 pode ter uma substituição com um novo método que possa ser por mercadorias dentro do período ou por operação dentro do período. Pode ser também apurado, dependendo do seu porte, da sua atividade, por estimativa ou em parcelas fixas, periódicas. O contribuinte ele vai, ainda que tenha um método diferente de apuração, ter que cumprir com todas as suas obrigações acessórias. Então a gente viu isso tudo estudando os artigos 24, 25 e 26 da Lei Complementar 87 de 1996. Beleza, pessoal? Então assim, eu espero que essa aula ela tenha sido esclarecedora, que ela possa ter trago para vocês aí conceitos e práticas relacionadas à apuração do ICMS normal. E eu gostaria de finalizar essa aula de hoje
lhe convidando a fazer a sua inscrição no CONA Fiscal, Congresso Nacional de Inteligência Fiscal SPED, que é o maior evento online gratuito da área fiscal, onde eu, junto com outros professores que são grandes referências na área contábil e fiscal, estaremos compartilhando vários conteúdos técnicos e práticos para que você possa ter ainda mais conhecimento. Vai ser uma semana inteira de 28 de janeiro a 3 de fevereiro com conteúdos de muita qualidade. Então eu quero te convidar a fazer agora mesmo a sua inscrição acessando esse link www.conafiscal.com.br. Lá eu vou falar sobre reforma tributária de maneira muito profunda, sobre simplificação de rotinas da área fiscal. Nós vamos ter vários outros professores, professor João Arlindo falando sobre substituição tributária do ICMS, professor Marcos Lima, professora Bruna. Pessoal, tá imperdível o CONA Fiscal, então fica o meu convite, faz a tua inscrição e a gente se encontra lá, beleza? Um forte abraço e deixa aí o seu comentário sobre essa aula, deixa aí a sua dúvida que a gente vai estar respondendo dentro do Projeto 300. Valeu, um forte abraço e até mais.